Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Meu amigo, minha amiga, seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Sempre uma alegria, um privilégio poder dividir esses momentos com você. E gosta de nos acompanhar e muito mais do que isso, né? Gosta de interagir com o programa, gosta de repercutir os assuntos aí na sua casa, nas redes sociais, gosta de dar a sua opinião, de participar. Vejam Só, é feito e está exatamente e extremamente aberto a isso. Muito obrigado pelo carinho, pela participação. A construção aqui do Vejam Só passa muito pela sua mão também, pela sua participação. Nós estamos dando sequência, que é uma série de entrevistas e, obviamente, de programas especiais também no ano de 2022, que agora, em 2023, nesse comecinho do ano, nós vamos oferecer para você, antes da gente retomar as nossas gravações. Mas vai ser um tempo precioso e de muito aprendizado. Já vou, na sequência, apresentar o meu convidado de hoje, o tema que nós vamos conversar, e eu tenho certeza que você vai aprender e crescer muito. Mas antes disso, deixa eu colocar aqui meu perfil lá no Instagram. Chega por lá pra gente conversar também, @Zeca_Pereira. Recebo muito carinho dos telespectadores do Vejam Só e já deixo aqui o meu agradecimento por isso, toda a receptividade, toda a conversa, toda a mensagem que eu recebo lá, realmente confirmando a importância do programa na vida do povo de Deus e principalmente nessa divulgação e propagação, não apenas do Evangelho, mas dessa cultura do estudo e do aprofundamento nas Escrituras Sagradas e na teologia. Então, chega por lá, recebo também mensagens com sugestão de tema, de convidados. Poxa, é muito bacana essa interação. Vai lá que a gente conversa também, responda algumas perguntas por lá também. A gente troca uma ideia, é sempre muito bacana poder te receber por lá e conversar também. Tá bom? Fica aí o convite. Deixa eu apresentar o meu convidado de hoje. É com muita alegria que o Vejam Só tem o privilégio de receber por uma conversa, por uma entrevista muito bacana, muito especial, o pastor Roberto Cruvinel, ele que é um parceiraço aqui do programa. Cruvinel, meu irmão, obrigado por aceitar o nosso convite daqui essa noite. Formato um pouquinho diferente, né? Meu irmão muito conhecido pelos embates, pelos debates. Mas hoje, pra gente trocar ideia, bater papo aqui, seja muito bem-vindo, meu irmão. Uma ótima noite. Muito obrigado, Zeca, pelo convite, né, pela emissora, pelo convite, por lembrar do meu nome. Me sinto honrado, mais do que eu mereço, a você que abrilhanta a programação, nos dando o privilégio da sua audiência, de te mandar aqui a saudação, claro, que me é peculiar, né? Que é tradicional, as pessoas já até brincam, atrelando a mim essa frase, que na verdade está que é bíblica, Reirene tu Kyrio, a paz do Senhor em grego bíblico, ou Reharis kai reirene tu Kyrio, a graça e a paz do Senhor. Prazer demais estar aqui e participar dessa série de entrevistas, né? Eu sou menor dos meus irmãos sempre. não vem com essa falsa modéstia, porque o público do Vejam Só, e não só do Vejam Só, né, mas de outras emissoras de comunicação aí que trabalham nessa questão do debate teológico também, tem no Cruvinel assim, uma pessoa de muito respeito e, obviamente, de muito conhecimento também. Por isso que ele sempre aparece nos debates. Antes da gente entrar aqui na conversa, Cruvinel, vou pedir pro irmão passar as informações do curso de teologia lá, que todo mundo que assiste pergunta e quer aprender um pouquinho. Afinal de contas, todo mundo quer gastar o grego assim, igual o irmão também. Passa maravilha. As informações. Aliás, grego é muito mais fácil do que o inglês. O inglês é uma língua alienígena para nós, porque é de origem anglo-saxã. Isso é. Se você for pensar qual é a palavra inglesa que você ouve ou conhece, vê todos os dias, você tem que se esforçar bastante. Grego, por exemplo, na sua lapela, na sua camisa tem um microfone, micros pequeno, fone voz. Se você quiser estudar grego do Novo Testamento comigo, grego bíblico, em até 6 aulas está traduzindo, fazendo análise, tradução literal, equivalência dinâmica, mas você vai ser alfabetizado, vai aprender a ler, falar e entender a língua grega. Entra aí, teologiacursos.com.br. Tem o curso de grego online, fica disponível durante 1 ano. E não somente curso de grego, mas tem um curso de escatologia dispensacionalista, não é? Que fala o que é arrebatamento, o que é a grande tribulação, milênio, 70 semanas de Daniel, dispensacionalismo. E um curso, quem faz o curso de escatologia ganha de presente o curso de pneumatologia. Eu dou de presente os melhores trabalhos que eu fiz, os 2 com certificado, só sobre o Espírito Santo. E quem quiser estudar teologia comigo,
não é? Só me mandar uma mensagem no meu WhatsApp, que vai aparecer aí, Sim. que é o 11967665787. 11967665787. Pô, aproveita que 2023 está começando, é a oportunidade, você que sempre deixou esse projeto para... depois eu estudo, depois... Chegou o tempo, chegou a hora. Não procrastina. Exatamente. Manda mensagem lá pro Cruvinel que ele vai te passar todas as informações aí direitinho. Nós vamos deixar os contatos durante o programa. Você vai poder acessá-los aí e anotar. Mas se por um acaso passou, não pegou, não deu tempo, vai lá no nosso perfil do Instagram que vai estar tudo certinho lá para você, tá bom? Aí você acessa, entra em contato, manda mensagem, tira sua dúvida. Tenho certeza que pode ser uma ótima oportunidade para você iniciar ou, se você já começou, complementar os seus estudos também com um nome que é referência quando a gente fala de teologia. Aliás, pensando nessa referência e no curso, inclusive, que o Cruvinel acabou de apresentar aqui na Pneumatologia, nós convidamos o pastor Roberto Cruvinel para falar exatamente sobre o Espírito Santo. Maravilha. Para a gente poder entender quem é o Espírito Santo, como diz aquele programa, né? Quem é, o que faz, do que se alimenta. E a gente, obviamente, falar das ações no texto bíblico, no Antigo e no Novo Testamento, e a sua atualidade, que é sempre um debate muito pedido e comentado aqui no Vejam Só também. A gente vai ter a oportunidade de conversar bastante sobre essa questão. E Cruvinel, acho que para a gente começar e dar o pontapé inicial nesse bate-papo, é falando da importância do estudo da pneumatologia, da pessoa do Espírito Santo. Por que é importante a gente investir tempo no estudo da doutrina do Espírito Santo? A pneumatologia, antigamente, Zeca, nos seminários mais antigos, estou falando do milênio passado, era chamada de paracletologia. Mas parácletos, na verdade, é um adjetivo, não é? Nós, no nosso seminário, chamamos de pneumatologia. A palavra grega pneuma, o sufixo ma, dá a conotação de movimento, não é? Sim. Então, é sopro em movimento, rema, querigma, que é pregação, rema, palavra em movimento, pneuma ou pneumarrágios, repete aí, pneumarrágios. Pneumarrágios. Isso, Espírito Santo em grego, né? Então, daí se deriva esse nome. É uma das disciplinas da teologia sistemática. O que é teologia sistemática? É o estudo que abarca as doutrinas bíblicas de modo orgânico e estrutural. Bibliologia, teontologia, que é a teologia propriamente dita, cristologia, pneumatologia. A pneumatologia estuda a pessoa do Espírito Santo. Quem é, sua ação. A ação no Antigo Testamento, diferente da Recainê de Ateque, que é a nova aliança, não é? Com relação ao novo nascimento, a quantidade, Zeca, de ensinamentos equivocados que nós encontramos hoje em dia, no século XXI, inclusive no meio pentecostal, no meio neopentecostal, atribuindo ao Espírito Santo aquilo que não é dele. E também entre reformados, irmãos reformados. Então, a importância de estudar a doutrina do Espírito Santo é porque está escrito que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Ora, o texto de Gênesis começa como? Bereshit bara Elohim. No princípio, aliás, a primeira criação de Deus é o conceito de tempo, tá, gente? Porque antes disso havia eternidade. Quer dizer, no princípio, criou Deus. E usa Elohim no plural, que em outros textos tem aquela conotação politeísta, mas naquele texto, por conta do verbo que está no singular, demonstra uma triunidade implícita ali. Você também vai ver isso em Gênesis 1, 26, 27, etc. Então, por que estudar o Espírito Santo? Primeiro, porque ele é Deus. Eu tenho dificuldade com essa designação Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, porque dá a impressão de um triteísmo, não é? Dá a impressão do triteísmo. Uma regra de fé, principalmente no Mensageiro da Paz, eu sou oriundo da Assembleia de Deus, é assim, cremos em um Deus incriado, subsistente em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Se ele é Deus, eu tenho que saber sobre ele. Agora imagina, Zeca, se você ouve como eu ouvi em inglês, não é? Vamos bem no inglês? Vamos bem? Vamos bem no inglês? We believe, nós cremos in God, in Jesus Christ and Holy Ghost, in the Holy Ghost. Se você que está me assistindo disse, está certo, pastor, cremos em Deus, cremos em Jesus, cremos no Espírito Santo, está certo isso? Não, está errado. Essa é a primeira doutrina mórmon. Não está dizendo sequer que Jesus é Deus ou que o Espírito Santo é Deus. Então, tem uma série de situações
que nós devemos aprender. A Bíblia Sagrada fala do Espírito Santo. Durante muito tempo, Zeca, a doutrina do Espírito Santo foi relegada ao ostracismo, não é? E nós vemos no século XVIII, final do século XIX, aliás, um ressurgimento do estudo com relação à doutrina do Espírito Santo. E, louvado seja Deus, temos aí o movimento pentecostal, sim, nós temos aí sensacionistas, continuistas, pentecostais clássicos, neopentecostais, que têm visões diferentes sobre a ação do Espírito Santo. Inclusive essa questão dela ter ficado um pouco de lado, a própria Confissão de Fé de Westminster, que é uma das mais famosas, não trata sobre o Espírito Santo, depois que foram reformá-la para colocar um apêndice sobre essa questão, e muita gente questiona as manifestações do Espírito na própria reforma, falando que não tinha muitos estudiosos falando que sim, existem registros, os pais da igreja também, então porque tem muita confusão nisso. Essa questão histórica, Zeca, depende muito do historiador. Do filtro, né? Porque o historiador, ele lê a história na sua ótica. Uhum. Então, se aquele historiador é um sensacionista, ele vai pegar determinados movimentos, não é? E vai atribuir as experiências a outras questões que não experiências com Deus, por exemplo. Sim. Agora, é importante dizer que experiência não gera doutrina, mas doutrina gera experiência. Eu quero deixar um texto para você meditar. Hebreus 11, 6. Aquele que se achega a Deus deve crer. Aliás, esse pessoal que diz que Deus não existe, Deus é, dá até debate aí, né? Sim, não sei se você já fez esse debate. O pessoal acha que Deus não existe, Deus é. Se liga, irmão. Lê a Bíblia, né? Aí, ó, aquele que se achega a Deus, tá rindo, Zeca? É que você foi provocativo, porque tem um teólogo que é muito famoso que fala isso, né? Que Deus é, né? Eu nem sei, eu só sei que chega... então tá bom. Meus alunos trazem isso. Eu prefiro que está escrito na Bíblia. Tá bom. Aquele que se achega a Deus deve crer que ele existe e ele é galardoador, premiador. A doutrina gera experiência. A experiência não gera doutrina. Sim. Então, nós temos movimentos em que muitas experiências aconteceram e ela não pode ser transformada em doutrina, porque senão nós vamos nos quedar pela heresia, não é? Sem dúvida. Até eu vou abrir aqui a oportunidade para o pessoal participar, mas só para aproveitar essa questão da experiência, Pruvinel, o irmão acredita que a ênfase na experiência, que é dada muito pelos pentecostais, neopentecostais mais ainda, é um fator que fez com que a teologia reformada se afastasse muito dessas manifestações do Espírito Santo? Não sei, porque muita gente me fala, Zé, que aqui eu quero com muita humildade dizer da minha própria idiosincrasia, né? Uhum. Por exemplo, muita gente fala, poxa, pastor, está acontecendo tal coisa em tal lugar, tal coisa em tal lugar, a igreja está com problema. A igreja não está com problema, quem tem problema são esses movimentos, mas eu não sei, porque eu não estou no meio deles. Será que essas pessoas não estão no lugar errado? Né? Porque se elas estão no lugar certo, está tudo bem. Elas continuam, porque convicção é aquilo que nos sustenta, Zeca. É óbvio que se você olhar para determinada situação, você pode ser influenciado por ela. Então, eu prefiro olhar conforme diz a Bíblia, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então, eu sou influenciado por ele. Sim. Elevo os meus olhos para o monte. Está no Salmo. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do céu e a terra. A diferença entre um antropós pneumatikos, repete aí. Antropós pneumatikos, homem espiritual, é que ele discerne bem tudo e de ninguém é discernido. Isso é maturidade. Uhum. Então, tem muita papagaiada? Tem. Jesus tinha 12 e um era um demônio. No meio de 100, quantos não tem? Sim. Não é, não? Sem dúvida. Então, eu acho que o movimento... Eu penso que... Movimento não. A linha reformada se afasta eu tenho até medo de usar essa palavra, da impressão que os irmãos são apóstatas, e não é nada disso. São nuances, formas diferentes de estudar, sim. Não é? E eu sou pentecostal clássico, né? Esses irmãos sensacionistas, eles foram orientados pelo dogma. Uhum. E começaram a ler textos com lentes embaçadas do dogmatismo. Sim. E aí começa a complicar, a meu juízo. Sim, não, e faz sentido, e eu acho que até um movimento dentro da própria teologia reformada para que esse extremo não seja tão extremo.
para que o equilíbrio sem dúvida. Seja o orientador nessa questão. Isso tem um nome, né? Se chama unilateralidade de apreciação doutrinária. Por exemplo, a doutrina do Espírito Santo é bíblica? É bíblica. Dos dons é bíblico? É bíblico. Mas se você falar de dons e não falar de salvação, você tem uma unilateralidade de apreciação doutrinária. A cura divina é bíblica? É bíblica. Não é? Mas se você falar isso em detrimento daquilo, você vai criar um problema sério na igreja. Exatamente. Bom, você viu que tem muita coisa para a gente conversar e o programa hoje está muito bacana, mas deixa eu já abrir a oportunidade para você participar também, respondendo a nossa enquete. Vai lá no @programa Vejam Só. Lá você vai localizar a pergunta que nós vamos colocar aqui para você responder também. A que nós colocamos para o programa de hoje foi a seguinte: a Bíblia ensina que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência diferente da conversão ou é uma única experiência? São duas ou uma? Como é que você responde? Sim, a Bíblia ensina que é uma experiência diferente. Não, a Bíblia não ensina que essa experiência é diferente, que é a mesma. Tá bom? Então vai lá, vote, escolha uma das opções. Na postagem seguinte, você inclusive pode justificar a sua escolha. Eu acho que é a mesma, que são experiências diferentes por conta disso. Não são experiências diferentes por conta daquilo outro. Vai lá, dê a sua participação, vote, para a gente poder conversar aqui também em cima da sua visão também, tá bom? Eu vou falar aqui das redes sociais e presta atenção aí para você poder entrar nesse movimento também e participar. Em qualquer uma delas você nos encontra procurando por Programa Vejam Só. Pode ser no Instagram, pode ser no Facebook, pode ser no YouTube, o canal que nós reativamos, o canal do Vejam Só lá. Então, se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva, ative ali as notificações para você sempre receber os alertas e as mensagens de tudo que acontece lá no nosso canal. Além da programação nova, inédita, que você encontra por lá, você tem uma playlist com o Vejam Só Retrô. São programas antigos, tem programa ali a partir de 2005 que você pode curtir e assistir também, tá bom? Então vai lá, se inscreva no canal e ative as notificações, porque nas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram, nós transmitimos ao vivo as nossas gravações. Mas que dia, que hora? Aí você que é inscrito, você que segue, você que curte os nossos materiais, você vai receber um alerta. Vejam Só, está ao vivo. Aí você clica e já vai assistir, tá bom? Além disso, nós estamos nas plataformas de áudio também. Escolha a sua predileta, vai lá e você vai acessar o material do Vejam Só. É só procurar por Programa Vejam Só e vai estar lá tudo à sua disposição também, tá bom? Cruvinel, para a gente retomar aqui o nosso papo, como diria o poeta, né? Vamos começar do começo. Tá bom. Para ficar tudo certinho. Gostei da enquete, viu? Você curtiu? Essa enquete dá problema. Nós vamos falar disso daí também. Mas vamos lá no Antigo Testamento. Tá. Sabe por quê? Porque às vezes a gente recebe muitos questionamentos aqui do pessoal achando que no Antigo Testamento o Espírito Santo não estava presente. Ou se estava, no máximo, fazia aparições esporádicas, como o texto diz, né? E o Espírito Santo tomou aquela pessoa e encheu aquela pessoa. Ele agia e ia embora, agia e ia embora. Como é que era, ou como é que se deu a participação do Espírito Santo no Antigo Testamento? Tanto no Antigo Testamento como tem uma outra convicção de muitos irmãos pentecostais dispensacionalistas que é equivocada, que na grande tribulação o Espírito Santo vai ser tirado da terra. Irmão, não é possível isso. Ele é Deus. Ele é Deus. A visão dispensacionalista diz que a igreja será tirada da terra. Então, junto com ela, o Espírito Santo. Não, mas a igreja é um instrumento do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Da mesma forma, no Antigo Testamento, o Espírito Santo estava. Os nossos irmãos aliancistas, né, como o caso do Zeca aqui, que provavelmente seja aliancista, né, por ser presbiteriano, observa a relação de Deus com a humanidade pelos pactos, Isso. aliança ou pacto. Ou seja, os dispensacionalistas como eu, que dispensacionalismo não é uma doutrina em si, é uma forma de estudar a revelação bíblica, entende que Deus age de forma peculiar em períodos de tempo. No Antigo Testamento, nós vemos a ação do Espírito Santo. Com relação ao homem, a presença do Espírito Santo é indiscutível porque ele é Deus também. Inclusive no Evangelho de João, capítulo 14, no texto grego, é maravilhoso essa questão da essência e da personalidade. Existe diferença de essência e personalidade, inclusive com problemas nas traduções em português. Se você quiser, a gente fala um pouco sobre isso. Mas, no Antigo Testamento, é diferente do Novo Testamento, como eu já falei, Recaine Diateca, a Nova Aliança, porque na Nova Aliança o Espírito Santo age através da igreja. Na igreja.
e através da igreja. No Antigo Testamento, embora o Espírito Santo seja onipresente, certo? Como uma das três pessoas da Trindade, ele agia de forma peculiar, que era uma forma intermitente. Então, ele levantava obreiros para Deus, não é? Ele levantava porta-vozes da parte de Deus. E também nós vemos o Espírito Santo agindo dinamicamente na criação. Com relação a usar as pessoas, é conceito na teologia pentecostal do Antigo Testamento, a intermitência da ação do Espírito Santo, diferente daquilo que é revelado no Evangelho de João, que ele estaria no meio de nós, agindo e não nos deixariam órfãos. Pô, aqui no Vejo Só a gente já fez também alguns programas, aqui alguns debates sobre essa ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, porque gera muita controvérsia e principalmente também algumas falas do Antigo Testamento que falam sobre a retirada do Espírito, né? Talvez a questão de Davi seja mais emblemática. Existe um debate, deve estar lá no Retrô, existe um debate, Salmo 51, eu estou debatendo com o irmão pastor presbiteriano, servo de Deus, entendendo o que significa quando Davi diz, não retire de nós o teu espírito. Existe uma incompreensão, alguns têm uma visão política do texto, não é? Outros têm uma visão salvífica, embora Davi não tinha compreensão da salvação como tem, é um anacronismo isso. Mas, inclusive, no meu site tem um estudo, o Salmo 51, vai lá, dá uma olhada. Pastor Roberto Cruvinel, na área download. Muito provavelmente de graça. Davi tinha diante dos seus olhos a experiência com Saul. E por isso ele faz esse questionamento. Né? Por conta de Deus o abandonar no sentido da reciprocidade, né? Do Isaías 59, 1 e 2. A mão de Deus não está encolhida para não te abençoar, o ouvido de Deus não está fechado para não te ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e vosso Deus. É aquilo que Paulo lê e interpreta lá em Gálatas 6:7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, certamente se fará. Ou o que o Jesus falou, que o demônio saindo do homem dá a volta ao mundo, se vai achar a casa vazia. Traz outros, 7 piores do que ele. Traz outros. Cruvinel, até para depois a gente seguir aí, principalmente para o Novo Testamento, que traz realmente um pano de fundo muito mais extenso sobre a ação do Espírito Santo, eu queria que o irmão falasse um pouquinho aqui para a gente, porque quando a gente fala dessas ações diferentes, o pessoal do unicismo deita e rola aí e quer se crescer nessa questão, né? De que manifestava assim, então era um só, outro ali depois. Queria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão também, porque sempre aparece muita dúvida aqui no Vejam Só sobre a temática. Bom, primeiro, entendendo que a triunidade não é explícita no Antigo Testamento. Por quê? Lá em Gênesis 12, quando Deus escolhe Abrão e fala que as nações seriam, os que o abençoassem, seriam abençoados, a doutrina é consenso, que a doutrina da triunidade não é explícita. Ela está lá, mas ela não é explícita para não se misturar com o politeísmo da época, não é? Existem alguns irmãos que veem um Deus do Antigo Testamento diferente do Deus do Novo Testamento, que é a visão do demiurgo, construtor, que é um equívoco. Deus trabalha com a humanidade de acordo para os irmãos aliancistas com suas alianças ou proposto nas dispensações. Não existe incoerência nisso. Aí nós vemos, por exemplo, nós temos o Shema, né, que ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, que é vertido depois do Evangelho de Marcos, acua Israel, né? que fala, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e não há nenhuma discrepância aí, porque Deus ele é um só, quanto à divindade, e trino quanto à personalidade. Nós vemos unicistas, nós vemos pessoas ensinando patripassionismo, ensinando sabelianismo modal, que é ou Deus se transforma em Jesus, que se transforma no Espírito Santo. Será que é isso? Vamos pegar Evangelho de João, estou aqui no Novo Testamento grego. Deixa eu pegar aqui. Evangelho de João, capítulo 14. E eu gosto do grego porque o grego é muito direto, tá? 14, versículo 16. O que diz aqui? Versículo 16. Opa, isso que eu estava vendo errado, que eu abri no capítulo errado.
Então, ton patera kai alon parakleton dusei rimin. Então, o texto começa, kago ereteso, que é a primeira pessoa do futuro, né, do indicativo ativo. Jesus está dizendo, eu rogarei ton patera, objeto direto, eu rogarei ao Pai. É possível que o Pai tenha se transformado em Jesus ao mesmo tempo? Não é? Então ele está apontando o quê? Uma personalidade. Kai é conjunção aditiva, eu também. Alon é um acusativo traduzido por outro. Parácleton é traduzido por consolador, mas eu não, a NVI eu acho muito pior, que é traduzido por conselheiro, né? Sim. Mas parácleton, pará é uma preposição ao lado, kalel chamado alguém que está ao lado. Docei, rimin, eu rogarei outro consolador, para que esse consolador esteja com vocês. Ora, a palavra alon é outro da mesma espécie. Lá em Gálatas 1,6 você vê, se alguém pregar outro evangelho, a palavra outro é a tradução de heteros. Você lembra, há muito tempo atrás, Zeca, há muito tempo lá, quando você fez primário, que não teve no ensino fundamental, você não fazia na aula de ciência a mistura heterogênea? Fazia. O que é a mistura heterogênea? É aquela que pode-se ver a diferença na mistura. Não se pode ver a diferença na essência da divindade. Então, Jesus diz, eu rogarei ao Pai que envie outro da mesma espécie. Diferente de Gálatas 1, a partir do 6, que se alguém pregar outro evangelho diferente desse, aí o versículo seguinte diz, alô, quer dizer, que não é este, não é? Que não é outro, aliás. Quer dizer, não é o mesmo que nós pregamos. Então, a doutrina da triunidade, ela é bíblica, ela não é católica romana, ela é bíblica. Quando você pega o Evangelho de João, capítulo 3, 14, e o versículo 6, ele diz, Udeis erretai proston patera eimedi emu, quer dizer, ninguém vem, ele não está dizendo ninguém vai. E aí ele já está mostrando o quê? Essência. Jesus está dizendo que é Deus quando ele diz, para onde eu estou, presente no indicativo ativo, está no texto grego. Sim. Tanto que algumas versões traduzem o subjuntivo, não sei porquê, mas tem versões que traduzem no presente indicativo ativo. Onde eu estou, estejais um dia vocês também. Sim, inclusive nós vamos falar dessa questão de tradução depois lá das línguas estranhas lá também. Vamos mais para frente. Mas deu para entender? Deu para entender. E é importante essa questão porque sempre paira muita dificuldade e tem muito debate. Se você que curte a temática, se você for na internet, você vai ver muitos debates sobre esse assunto também. Mas já que o irmão abriu no texto aí de João 14, vamos falar sobre aquela questão que o irmão já apontou aqui das diferenças lá para a gente poder entender também que o irmão tinha falado ali do texto de João 14, que o irmão disse que curte demais exatamente por essa diferença do grego aí, de como Jesus aponta para essa questão do Espírito Santo. Com relação a... Não, quando a gente falou da ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, o irmão falou assim, no texto lá de João 14 é interessante a gente analisar no grego, porque lá é explícito. Exatamente. Lá o negócio é explícito. Lá Jesus está dizendo, eu vou rogar ao Pai que envie outro igual a mim. Então, se Jesus é Deus, está escrito o que em João 1? En hologos, kai hologos, en proston theon, kai theos, en hologos. E aí, a tradução do Novo Mundo, não sei se agora eles já modificaram, mas a tradução do Novo Mundo traduz um Deus. Mas no texto, por quê? Porque em grego, o substantivo sem artigo, ele é considerado indefinido. Por exemplo, hologos, a palavra, logos, uma palavra, antropos, o homem, antropos, um homem. Só que ser Deus é qualidade da palavra. Quando diz kaiseos, não tem artigo, en hologos, onde é que está o sujeito? Hologos. A palavra en é um pretérito, era o quê? Era bonita. Você diz a bola é uma bonita, o carro é um vermelho? Não. O substantivo se torna um substantivo adjetivado, então se torna um adjetivo. Se Jesus é Deus, ele diz outro igual a mim,
Espírito Santo também é Deus. E se Jesus é uma pessoa, o Espírito Santo, óbvio, tem que ser uma pessoa, ter as características da pessoa, os atributos da divindade. Sim, tem que fazer parte também disso daí, até para que a sua ação tenha essa característica que o próprio Jesus dá, né? De outro que vai continuar o trabalho ou dar continuidade a isso. Inclusive, pastor Cruvinel, talvez o texto de Atos 2 seja o mais emblemático nesse sentido, assim, do start, vamos dizer assim, do ministério do Espírito Santo, né? Jesus mesmo falou, vocês ficam aí esperando que a partir desse marco, aí vocês vão iniciar o trabalho de vocês. Jesus, ele lá em Lucas 24, ele aparece a 2 discípulos no caminho de Emaús. Há intérpretes que entendem que um deles era parente de Jesus. Imagina se é realidade, ou mesmo um discípulo, uma tetés, numa situação tal que não consegue reconhecer o mestre. Uhum. Então, às vezes, a nossa diversidade, a sua também, talvez seja tão grande que você não consegue reconhecer o mestre. Uma questão devocional aqui, mas ele não vai te abandonar, ele está lá do teu lado. E ele diz, ficai na cidade de Jerusalém, uso imperativo. No capítulo 1, versículo 8, recebereis dunamis. Diferentemente do que alguns pregadores falam, bobagem, inclusive, eles dizem, Deus vai te dar um dinamite. Nobel não tinha nem inventado dinamite. Isso é um anacronismo. Uhum. É um gerador de força. Aliás, esse negócio de pregador dizendo que vai para a igreja, vai quebrar tudo, fala, não venha, vai quebrar em outro lugar. A igreja é lugar de edificação. Então, recebereis poder, ser minhas testemunhas. Ato contínuo, Jesus é arrebatado aos céus, é levado aos céus. E você, pelo texto, Zeca, você vê como os discípulos ficaram embasbacados. Sim. No capítulo 2, de 1 a 4, dos 500 que Jesus aparece lá aos Coríntios, 120 permanecem no cenáculo. Você já orou, meu amigo, 3 horas seguidas? Se tentar, tem hora que começa a dar um negocinho branco. É assim ou não é, pessoal? Um negocinho branco, você que é pentecostal, ora em língua, ora para todo mundo, fala, passou 2 horas, começa a secar a boca, você não consegue falar mais. Agora imagine 10 dias, suado, descabelado. De repente acontece o que o Senhor promete, não é? E os renova, eles são renovados. Esta questão do Espírito Santo sendo derramado ali, essa dotação de poder tem um objetivo. O objetivo não é que você cole na parede, que você procure dente de ouro na boca de ninguém. Eu creio até que Deus possa transformar uma mulher em sal, por que não pode transformar alguma coisa em ouro? Mas qual é o objetivo? Então, o objetivo é ser testemunha, como aconteceu exatamente daquele jeito. Pedro se levanta e compartilha. Que sermão aquele? Imagine, que sermão pelo poder do Espírito Santo. Por quê? Porque a nossa luta está lá em Efésios capítulo 6, não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades, os principados deste mundo tenebroso. Você, crente, por mais despreparado academicamente que seja, eu não estou defendendo a falta de academicidade, mas por mais novo que seja, o Espírito de Deus eterno está dentro de você. E aqui eu quero dizer a você que Deus pode usá-lo profunda e poderosamente para ser um instrumento sal da terra e luz do mundo. Uhum. Eu me empolgo, irmão. Já prega, já. Não, irmão, me empolgo, porque nós não estamos precisando de mais teólogos assim, nós temos aos montes. Nós estamos precisando de gente inflamada pelo poder de Deus, para pregar o evangelho ao desvalido, à criança de rua, ao morador de rua. Nós não precisamos sequer de visão política para ser um instrumento social. É só ser crente. Sim. É só ser crente, é só ser cheio do poder do Espírito Santo. É só ter nascido de novo. Sim, sim. Nós vamos falar desse novo nascimento, pastor Coronel, mas antes ainda lá no texto de Atos 2, aquelas línguas lá eram de fogo ou conhecidas? Então, as línguas de fogo foi uma visão. Está lá, não é? É uma visão, certo? A glossolalia, repete, glossa, língua, lalém, falar no infinitivo, ou laléu, primeira pessoa, né? Então, há quem defenda que eram línguas estranhas. Não era.
nesse texto, vamos ficar com o que o texto diz. Você é pentecostal, Cruvinel. Eu sou pentecostal. Não, eu sou pentecostal, sou batizado no Espírito Santo. Vou bravo com você lá. Não, mas irmão, a gente não pode colocar no texto que o texto não diz. É boa. Porque senão eu vou ser desonesto. Em que pese o irmão que vem. Eu tenho amigos preparados que vêm. Mas a inferência tem que ter um mínimo de lógica. Se não tiver lógica, não está escrito em lugar algum que eles falaram línguas estranhas. Está dizendo que eles falaram e as pessoas entendiam. Ora, por si já não é sobrenatural. É provável que possa ter línguas estranhas? É, mas eu, como estudante da Bíblia, não posso afirmar o que a Bíblia não diz. Ou eu posso? Não, nem deve. Entendeu? Não deve. Então, eu não posso... É a mesma coisa que Mateus 3,11. Muita gente diz que é um poder de Deus e o texto não está dizendo isso. Não é? Mas deixa isso para lá. Vamos voltar aqui na língua estranha. Eu sou pentecostal, acredito no batismo do Espírito Santo, acredito na evidência das línguas estranhas. Meu seminário ensina isso. Existem textos como Atos 10, 19. Atos 10, por exemplo, não tem como você dizer que não eram línguas estranhas, porque os idiomas eles já falavam. Não é? Eles já falavam, não é? Sim. Agora, inclusive, é muito mais fácil em Atos 10 do que em Atos 2. Não, em Atos 2, a Bíblia fala de idiomas. Sim. Agora, por exemplo, tá com a Bíblia aí? Tô aqui, vamos lá. Vamos lá. Atos. Você está na versão corrigida? Não, aqui porque no aplicativo dá para escolher. Muitos, eu não sei, eu sou um tiozinho, gente. Eu trabalho assim, ó. Dá para ver, né? Dá para ver. Eu sou um senhor, meu irmão. Eu estava dando aula de grego, eu só não usa multimídia. Aí eu olhei para o professor de hebraico e falei, irmão, grego se aprende escrevendo. Caxias, né? Coríntios 14, 2. O irmão é teólogo reformado. Sim. Você sabe muito bem que os reformados dizem que Atos não pode ser base de doutrina porque é um livro descritivo. Histórico. E isso é uma balela, com todo respeito. Sim. Por quê? É menos inspirado? Não, nem um pouco. Tem uma inspiração menor? Então, a Bíblia é a palavra de Deus, nem toda a Bíblia é doutrina e nem toda a doutrina é para a igreja. Mas Atos tem informações para a igreja. Então, Atos 14, 2, versão atualizada, corrigida. Atos ou 1 Coríntios? 1 Coríntios 14, 2. Versão corrigida? Corrigida. Se você é estudante de grego, não use interlinear, tá, gente? Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Versão atualizada. Vamos lá, aqui na versão... Atualizada. Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão outra a Deus. Língua pode ser idioma. Pode ser. Pode ser idioma. Então vai. Pode ser. Visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. NVI vai no mesmo caminho. Meu viés. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Aqui é um particípio da verdade, né? Então, vou ler no texto grego, tá, gente? Aqui eu tô com um crítico aqui na mão, tá? Então, rogar la lon glosseu, que antropós la lei alateu. O deisgar acuei, pneumati de la lei misteria. Então, tá. Não existe a palavra estranha no texto. Mas por que eu posso inseri-la? Porque existe a tradução literal e a tradução de equivalência dinâmica, que é a melhor, o que o texto quer dizer. Por exemplo, amado, se eu disser aqui para você, nós predicaremos a palavra de Deus, pero predicaremos a palavra de Deus a los pueblos que hablam espanhol, você entende? Entende? Eu estou falando idioma. I have tree in my garden. Sim. Né? Tree. Ou tree, árvore. Uma árvore, entendeu? Ou eu digo, Hananitipó. Aí pra mim já Tô falando coreano. Aí pra mim já foi Hananitipó. Zeca Muksani. Eu tô dizendo, Deus te abençoe, pastor Zeca. Em coreano. Mas isso é um idioma. O idioma tem tradução. As línguas estranhas têm interpretação. Então, veja bem, quando eu digo o que está falando, tradução literal, o que está falando língua não aos homens fala, mas a Deus. E ele o ouve, acuei. O acuei é a terceira pessoa do indicativo ativo. Pode ser traduzido como entende. Pneumati de la lei
através de instrumental della lei misteria. Se é mistério e só Deus entende, não é idioma. Uhum. E aí o texto mostra que existe a interpretação de línguas, então não é idioma. Línguas estranhas é bíblico. A maioria dos pentecostais clássicos entendem que ela é uma evidência do batismo no Espírito Santo. Eu ainda admito a porque há textos que falavam em línguas e profetizavam. Era exatamente essa a próxima pergunta que eu ia fazer, Cruvinel. Sobre essa questão. Tá sendo... Não, tá sendo muito bom. Acho que para quem curte teologia tem sido um aprendizado incrível. Que eu acho que Nesse meu curso, eu explico dom por dom. Ah, legal. Coisa que a gente não acha muito em teologia. Mas como você sabe que você tem? Sim. Como ele se manifesta? Exatamente. E era isso que eu ia te perguntar com relação a esse selo da manifestação do dom de línguas, para ser a evidência. Irmãos, não fiquem tristes comigo, meus irmãos pentecostais, irmãos meus. Sabe por quê? Porque esse texto do selo, ele é muito, na maioria das vezes, interpretado errado. Efésios 1:13. Sim. Tá lá, né? Se cair algum papelzinho aqui, são meus esboços, viu, pessoal? Eu ainda escrevo esboço à mão. É o sermão que já está ali. A Bíblia comentada dele. Na verdade, eu dou meus esboços, né? Eu gosto de dar esboço. Compartilhar, né? 1:13. Isso. Então, diz aqui, ó, Efésios 1:13. Muitos pentecostais, quando a pessoa é batizada no Espírito Santo, dizem assim, fulano foi selado. Está errado. Quando a pessoa começa a falar em línguas, o fulano foi selado. Não, o fulano foi selado quando ele aceitou Jesus como seu Salvador. Efésios 1:13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. É marca de propriedade. Este selo não é o selo da filatelia, não é? Com pessoas como eu, que foram filatelistas, colecionador de selo. Não, é o selo da marca de propriedade. É isso. Então, quando você aceita Jesus, você é selado no Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo é outra coisa. Então faz essa distinção aí pra gente aí, Cruvinel, porque principalmente para quem é de fora, meu irmão já falou aqui que eu sou presbiteriano, aliancista, já tá colocando aí todos os meus podres pra fora aí. Não é podre nada, irmão. São suas convicções, amigo. Tô brincando, Cruvinel, tô brincando. É porque normalmente a pessoa fala só pra já colocar o calvinista ali. Só colocar uma cunha. Mas eu não faço isso não, irmão. Depois no julgamento. Não, eu conheci o reverendo Bill Barclay. Você é gente boa demais, cara. Um dos calvinistas mais santos que eu vi na minha vida. Um homem de Deus. Reverendo Bill Barclay, a quem eu tenho saudade e tributo. Ele é da editora Pézaro. E tributo a minha homenagem a esse servo de Deus que me mostrou muita devoção. Sim. Os presbiterianos são confusos, mas são gente boa. Tem umas doutrinas meio diferentes. Não, mas deixa os presbiterianos para lá, Cruvinel. Vamos falar do batismo com o Espírito Santo e do selo que você afirmou que são coisas distintas, diferentes. Explica pra gente. O dia que você quiser me convidar para fazer um debate sobre batismo, qual o batismo que salva, qual que não salva... Porque a palavra batismo, o substantivo grego, baptismos, significa imersão. O verbo baptizo, que é baptizo, baptizeis, baptizei, baptizomem, baptizete, baptizei, a flexão verbal, eu coloco dentro. Então, ele tem que estar dentro de um contexto para ele ter um significado específico. Então, o batismo no Espírito Santo, não no dentro. O batismo no Espírito Santo é uma dotação de poder. Batizado no Espírito Santo. E aí se refere, recebereis poder. Tá? Por isso que esta palavra é colocada ali. O batismo o novo nascimento nem é o batismo em águas, não tem a ver. O novo nascimento é quando você entrega a sua vida a Jesus. E aí, pega lá Marcos 16:16. Quem crê e for batizado, que a voz é média, é passiva ou é ativa? É passiva. Quem crer e receber, quer dizer, o agente da passiva está lá na frente, que realiza uma ação sobre quem crê. Quem é que convence do pecado? É o Espírito Santo. Esse batismo é salvífico, esse batismo, quer dizer, é o Espírito Santo que coloca dentro do corpo de Cristo. Porque lá em Tiago diz, crês tu em Deus, fazes bem. Os demônios creem e estremecem. Então, o novo nascimento é você ser colocado no corpo de Cristo.
E aí não importa, assim, os irmãos presbiterianos, você foi eleito, graça irresistível, nós acreditamos. Não, você entrega a vida a Jesus, Atos 2:21, Romanos 10, 9 e 10, já estou dando o texto do nosso ponto de vista, né? Você toma uma posição, você crê e ele te coloca lá. Essa é a questão, entendeu, irmão? Sim. E o batismo no Espírito Santo é uma dotação de poder, é uma outra coisa. Duas experiências completamente diferentes. Existe, inclusive, publicações... Existe um livro muito interessante, chama O Século do Espírito Santo. Já leu? Não. Da editora Vida. Tem uns 900... Deve ter umas 800 páginas. Ou melhor, umas 500 páginas, eu acho. É dessa grossura. Da editora Vida? Da editora Vida. O historiador, ele é Holiness, né? Da Santidade. Muito interessante. Muito interessante, para você ver como a questão da concepção moderna da doutrina do Espírito Santo vai se desenvolvendo. Aliás, eu recomendo, quem puder estudar, que estuda no seminário sério, leiam livros de história do pensamento cristão. Se você é calvinista, leia História da Doutrina do Berkoff, da editora Pés. Leia História da Teologia, da Concórdia. Leia a História do Pensamento Cristão da CPAD. E, se você puder amar mesmo, leia os 10 volumes do Justo L. Gonzalez, da História da Igreja. Nossa, aí é brabo, é bruto. É nada, é gostoso, bom. Irmão. Tem que gostar, né? Tem que gostar mesmo da história, mas é legal mesmo. Legal. E onde que entra aí o falar em línguas, então, como essa a confirmação dessa experiência? Onde é que na Bíblia aponta, Juvenal? E essa... aqui é uma dúvida sincera mesmo, tá bom? Uma dúvida sincera mesmo. Porque eu tenho todo o respeito. Eu, apesar de presbiteriano e subscrever muitas doutrinas, eu tenho alguma dificuldade com relação à manifestação atual dos dons. Eu acredito que isso ainda aconteça. Mas tenho muita dificuldade com o fato de ter que falar em línguas para comprovar que foi batizado com o Espírito Santo. Bom, primeiro, a gente tem que, então, pontuar para o telespectador as vertentes. Os irmãos cessacionistas, e observe que eu digo com o irmão de forma nenhuma jocosa, irmão mesmo, porque não tem a ver. Aceitou Jesus, quando você entra numa igreja tradicional, presbiteriana, você não pergunta, isso aqui é calvinista, aqui. Não, você entra lá para ouvir a mensagem do Evangelho. Sim. E o que muita gente não sabe é que a maioria lá, às vezes, nem sabe disso. Não sabe. Não, calvinismo, o cara nem... Eu me converti numa igreja arminiana, oriunda da igreja presbiteriana, do movimento que se tornou avivada na década de 50, 60, reverendo Epaminondas Silveira Lima. E na igreja que ninguém nem falava de arminianismo, eu vim saber o que era arminianismo bem depois. Exatamente, a maioria sim. Então, os sensacionistas, eles não acreditam na atualidade dos dons espirituais. Não é que eles não acreditam no poder de Deus. Deus pode agir, curar, libertar. Deus pode agir, mas não acreditam na atualidade dos dons. Deus deu dons aos homens, esse negócio. Tá? Não acredita, que morreu com os apóstolos. Os continuistas, nossos irmãos continuistas, exemplifico, nazarenos e outros tantos irmãos, acreditam, irmãos nossos, eles acreditam na atualidade dos espirituais, mas não acreditam na evidência do batismo no Espírito Santo com as línguas estranhas. Nós, pentecostais clássicos, acreditamos na evidência. Por quê? Porque alguns pegam Atos 2, eu tenho dificuldade com Atos 2, que ali são idiomas, mas é uma evidência física, sobrenatural. Pega Atos 10, ali sim, uma língua estranha, mas aí tem uma evidência física, porque a questão é a evidência física, irmão Zeca. A evidência física. É por isso que eu posso admitir, inclusive, a profecia, porque tem texto que diz e falava em línguas e profetizavam. Entendeu? A evidência é física. E que era estranha, é natural de você observar em Atos 10, porque eles falavam o mesmo idioma e, de repente, glorificando a Deus, falaram em outras línguas. Inclusive, o texto de Atos, lá também, que os apóstolos vão e perguntam, né? Vocês não foram batizados? Não. Nós conhecemos o batismo de João. Então. Esse texto, eu acho... E aí profetizavam. E línguas também. E aí já é até um debate forte, porque... Esse texto é forte. Que batismo de João? O que eles conheciam? Porque muitas vezes... Provavelmente do arrependimento. Né? Mas o João chamava o arrependimento e o batismo cristão é para o arrependido. São coisas estanques. Sim. Por exemplo, Mateus 3:11...
Eu tenho um estudo lá no meu site, pastorrobertocruvina.com.br, de graça. Baixa lá, na hora do download, o que é batismo de fogo. Não é poder. Eu vou até colocar... Vamos ler esse texto aí. Já falou 2 vezes do texto de Mateus 3,11. Cruvinel, mas para ler tem que ser o 10 ao 12. Então, vou ler aqui, ó, do 10 ao 12, então. Mateus 3, de 10 ao 12. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Ponto. Esse texto... Primeiro, quem é o transmissor? João ou Batista? Porque Batista era o sobrenome, tá? Então, está adjetivando ele. Fica quase como um epíteto, né? Sim. Então, João ou Batista, ele é o transmissor. Quantos receptores tem? 2. Um grupo que vem ao arrependimento e o outro que vem para experimentá-lo. Sim. Inclusive de doutrinas diferentes que se juntam. Fica tranquilo, se você é de Deus... até os inimigos vão se juntar contra você. Que eles não se dão, mas contra você vão se juntar. Fica tranquilo, Deus trabalha para aquele que nele espera. Aí, João diz o quê? O machado está posto à raiz. Ele está fazendo o quê? Ele está elogiando os caras? Não. Ele está o quê? Uma dura. Dura? Tá brigando. Aí diz, bate e vai ser lançado aonde? No fogo. E aí vamos lá para o versículo 11. Eu os batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso que eu, tanto que não sou digno nem de lavar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Você está falando da NVI, Eu acabei na NVI, mas não tem problema, pode ser, vai nela. Acabou ficando na NVI. Não, vai lá. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Os defensores que isso aí é poder, inclusive do grego, porque a conjunção, porque cair é conjunção aditiva, mas ela tem que ser levada em consideração dentro do enunciado. Versículo 10, João está descendo a lenha. Sim. Versículo 12, ele diz, ele guardará o trigo no celeiro e lançará a palha no fogo. Está descendo a lenha. No 11, ele usa, é como se ele estivesse dizendo assim, look me please, não, vem aqui comigo, olha aqui para mim. É como se ele estivesse assim, não vou apontar para o Zeca não, o Zeca vai ficando, como se ele estivesse dizendo assim, ele guardará a palha, ele guardará o trigo no celeiro e lançará a palha no fogo. Não eram 2 receptores? Ele vos batizará no Espírito Santo e com fogo. Entendeu? Se você não se converter. Porque, às vezes, irmãos, veja lá, vocês acreditam que João Batista tinha a doutrina pentecostal na ponta da língua? Ele entendia. Ele é o último dos profetas. Era uma outra situação, não tem a ver. E, às vezes, você pega... A maioria da incidência da palavra fogo no texto é juízo. Sim. Sem dúvida. Eu ia continuar, mas... Pode ir, não, mas baixa lá, tem um estudo de graça. Batismo de fogo. Ah, pastor, mas eu vou deixar de ser pentecostal? Não, irmão. Só que não coloca na Bíblia o que a Bíblia não diz. Né? Eu sou pentecostal, eu creio no poder de Deus, língua estranha, mas esse texto não é. Esse texto é outra coisa. Ah, mas eu vou rodopiar. Você quer falar sobre alegria? Pega, então, Abacuque 3, 16, 17. Ainda que o produto da oliveira minta, não haja vacas na malhada. Versículo 18. Todavia me alegrei no Senhor. A raiz do verbo grego ali, alegrar, é ficar tão cheio de Deus que você dança em volta de você mesmo, segundo alguns autores. Aí é outra coisa. Pega Atos 2, embriagado, bêbado, 9 horas da manhã. Como é que é? Tão cedinho? Como é que pode, né? Como é que pode? É uma experiência, glória a Deus. Quantas vezes tem isso lá no texto bíblico? Falando em línguas, Atos 10, 17, glória a Deus. E aquele irmão que não parece bêbado, mas ama Jesus e pega a sua Bíblia e vai pregar, ele é menos crente do que aquele que, manto, poder. Não é, irmão. Sim. Eu fiz missões com o pessoal batista, a gente ia para a Praça da Sé cantar, ó, vem, pecador, sem demora, ó Salvador. Isso é o resultado do movimento pentecostal. Sim. Vamos falar sobre essa questão ainda, dá até um tempinho aqui nesse bloco aí das línguas, com a correção que Paulo faz aos irmãos de Corinto sobre essa questão do uso desenfreado do dom. 14. Por que dessa pergunta, Cruvinel? Porque, bom, eu não sou pentecostal, o irmão já deixou claro aqui, mas a pouca experiência que eu tenho parece que não segue a orientação de Paulo nessa dinâmica, de falar em 2 ou 3, de que haja intérprete e tudo mais. Como é que funciona isso, por favor? Não, mas aí que está. Por exemplo, você é um presbiteriano. Peço permissão, querido amigo, para te usar como
Pô, não, pode Por exemplo, na sua congregação, eu fui professor de seminário interdenominacional de cunho presbiteriano. Cunho presbiteriano, de direção presbiteriana, mas era interdenominacional. Isso é a idiosincrasia de cada um. Então, por exemplo, lá na sua congregação, provavelmente diz, irmão Zeca vai orar. Quando você ora, o povo espera para dar o amém. E se o Zeca diz, mata fulano, Jesus, eu estou... Amém, Senhor, usa amém. Não, sabe, a oração congregacional, todos vão orar, aí ora, se quer falar orar em línguas, o texto se refere a parar uma congregação em línguas sem ter intérprete. Porque aí você pode ter uma tradução, você pode ter uma profecia, querido, em línguas. Então, por exemplo, você está adorando, está tocando, de repente alguém vai lá e começa a falar em outras línguas, tipo, querendo parar o culto. Só que não tem intérprete. Qual é a função disso? E por isso que Paulo regula. Porque Corinto, inclusive está num dos meus livros, está esgotado, A Vida da Igreja, não sei se eu tirei esse livro. Não, você não me abençoou com isso daí. Eu vou trazer, eu tenho poucos. Vou falar com o irmão Jamierson para eu fazer mais livros desses. Eu analiso a igreja de Corinto, muito poder e muita carnalidade. É possível você ter muito poder e ser carnal? É lógico que sim. Sim. Porque Deus usa o que Ele quiser. Tanto que Paulo diz, 1 Coríntios 9, 27, eu esmurro o meu corpo, reduzo a servidão para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. É isso, não é? Então, a pessoa é tão espiritual, mas qual o proveito que aquilo está trazendo? A igreja parou, na mensagem parou um tempo, o povo começou a adorar, e aí o culto bom, querido Zeca, ele começa no coletivo e termina no individual. A palavra adoração proskinel, ele procura letinoi proskinetai. Diga aí, letinoi? Sim, letinoi. Proskinetai. Proskinetai. Verdadeiros adoradores. Sim, significa assim, Zeca, você é tão maior do que eu coloco minha cara no chão, a mão no chão, não consigo olhar nem para a direita nem para a esquerda. Não importa se o culto tem 100, 200, 1000, ninguém, só você e Deus. Você está adorando. Começa no coletivo, termina no individual. E aí você ora em língua, você chora, você lava o chão. A lágrima de um crente, irmão, disse determinado pregador. Aliás, foi Spurgeon que disse isso. A lágrima do crente é como uma oração líquida. Quem semeia lágrima de fé, colhe milagre. Ô, glória! Que bênção! Se você que está esperto já está anotando tudo aí que o sermão de domingo está pronto. Quem semeia lágrima de arrependimento, colhe consolo e paz. Sim, exatamente. Muito bacana, Cruvinel, a gente pensar nessa questão. Infelizmente, o tempo desse bloco já vai caminhando para o final, mas eu queria falar um pouquinho sobre a questão do Espírito Santo ainda na escatologia, Cruvinel, porque a gente falou do antigo, falou do novo bastante, né, que tem mais assunto, mas a escatologia está aqui. Você, em algum momento, já pincelou a questão do arrebatamento, que o Espírito Santo vai embora também. Então, não existe isso, né, irmãos? Irmãos, por exemplo, quando ele diz assim, longe está o Senhor, isso é uma figura de linguagem. Quando a Bíblia diz, debaixo de tuas asas estarei seguro, é um zoomorfismo. Dos braços de Deus, antropomorfismo. A ira de Deus, antropopatismo. Então, quando você diz, foi embora, quando você está se referindo à igreja arrebatada, eu sou pré-pré, eu sou pré-tribulacionista, pré-milenista, eu sou pré-pré, não é? Quando você diz isso, você não está dizendo que o Espírito Santo está indo embora da Terra. Está dizendo que terminou a dispensação do Espírito Santo, ou a recainê de até, que é a nova aliança. Já falei 3 vezes essa frase para você decorar. Né? Terminou. Porque o Espírito Santo é Deus. Como é que ele vai embora? Possível. E aí os nossos irmãos, aí nós vamos discutir. Eu, pastor César Cavalcante, meu amigo, que é pós. Né? O pastor Elias Soares, que é pré. Sim. Eu sou pré, estudo pós também. E outros Jamier, outros companheiros, né? E outros irmãos sérios. Quem são esses mártires da grande tribulação? Quem os convenceu? Só pode ser o Espírito Santo. Para o pós, tranquilo, é a igreja passando. Para o pré, a igreja foi, mas haverá ainda um período ação do Espírito aí. Sim. Não mais como no período da graça. Não é porque na graça, meu irmão, a graça... Tanto que a Bíblia diz, se você pode ser livre, aproveita a oportunidade. Se hoje...
é diferente da perseguição, não é? No deserto, irmão, o deserto só serve para duas coisas, matar rebelde e purificar crente. E consegue purificar os crentes no deserto? Tem uns consegue. Irmão, o deserto mostra o que você é. Se você não tem uma visão espiritual, você só vai ver areia, sol, calor e animal peçonhento. Coloca um geólogo no deserto, ele vai achar diamante, ele vai achar petróleo. Se você tem uma visão espiritual, veja o caso de Eliseu. Sim. O servo dele viu o quê e o que Eliseu via? É por isso que você fica em berço esplêndido, é loucura. O evangelho de Cristo é loucura para o mundo, mas para nós é o poder de Deus. Romanos, eu não me envergonho do evangelho de Cristo. 1,16, primeiro texto que eu escolhi na minha vida. Você decorou? Primeiro que eu decorei na minha vida, faz quase 37 anos. Boa. Eu vou precisar encerrar o bloco. Eu vou colocar aqui 3 comentários que nós separamos lá respondendo a nossa enquete, e aí a gente vai para o intervalo. O próximo bloco ele é mais curtinho, mas ainda vai ter tempo aqui da gente fazer algumas considerações finais e aproveitar que o Cruvinel hoje está realmente inspirado e oferecer para você uma aplicação. Poxa, e agora? O que isso precisa transformar a sua maneira de ver o mundo, a sua caminhada cristã? Tudo isso que a gente falou aqui, às vezes questões doutrinárias e tudo mais, isso interferir na sua caminhada. Vamos ficar ligadinho que nós vamos fazer isso no próximo bloco. Vamos colocar aí os comentários, ó. O primeiro deles da Josiane Fernandes. Lembrando que eles estão respondendo à nossa enquete, tá bom? Ela falou o seguinte, ó. Fomos selados, estamos em Cristo, já ao ouvir e crer na palavra, diz Efésios. Então ela já colocou aqui que é assim que você se converte, você é selado e está em Cristo. A Venair Paiva. Batismo com o Espírito Santo é uma prerrogativa de quem realmente entrega a sua vida a Deus. Realmente confirmando que ela crê nas duas experiências. E o último comentário do David Góes é um revestimento de poder para pregar a palavra de Deus. Aliás, o Cruvinel trabalhou com esse conceito aqui durante a nossa fala, aqui dessa questão dos Eu não acredito, né, meu amigo, em alguém que diz que é cheio de Espírito Santo, fala em língua, tem experiência, não consegue andar e não tem amor pelas almas. O fogo é estranho. Porque não prega. Né? Minha visão, querido, que o Espírito Santo não vai negar a palavra. Sim, mas esse fenômeno dentro da igreja até que é, de certa maneira, comum, né? Quantas vezes o irmão já viu missionários que falam que receberam de Deus a revelação de uma terra, de um país distante, mas que o vizinho nem sabe que ele é crente? Existem chamados específicos. O que me chama, que eu acho perigoso, meu amigo, é aquele negócio antropocêntrico. Deus tem que me ligar no 220. E eu só sou legal quando me liga no 220. Irmãos, igreja é treinamento. É como eu sou mestre, você sabe que eu mestre capoeira, né? Sim, sim. Muito tempo, então, muitos movimentos, muitos golpes. Chega uma hora que fica isso na cabeça. Então, você vai para a igreja ouvir o pastor falar 50 vezes a mesma mensagem para você ser treinado, para você sair. E você é cheio do Espírito Santo para sair. Para sair. Você é o sal da terra. A igreja não precisa de sal, ela já tem Jesus. A igreja não precisa de luz, ela já tem Jesus. Você é sal da terra, você é a luz do mundo. Se você é daquele que só vai para o culto, manto, não estou debochando, não. Mas você não fala de Cristo, tem problema, amado. Precisa rever aí, fazer uma reflexão. Bom, vamos encerrar o bloco aqui, ó. Põe na tela aí, por favor, o telefone da Grade, Academia Teológica da Graça de Deus. Mais um ano aí começando, né? Continuando a parceria aqui com Vejam Só. Código 11-3115-0819. Código 11-3115-0819. Quer estudar teologia, quer estudar as Escrituras Sagradas, quer se lapidar, trabalhar, se preparar para o trabalho do reino, procure pela Grade, será uma ferramenta fundamental aí nessa sua caminhada. Além disso, vou deixar aqui o site da HIT, para você que gosta da emissora, da nossa programação, tem muito, muito conteúdo para você por lá. Chega por lá que você vai se divertir bastante. Além disso, a HIT está em todas as redes sociais. Vou destacar aqui para você hoje o nosso canal lá no YouTube, onde a nossa programação é transmitida ao vivo e você pode ver e rever aquele seu programa predileto. Perdeu algum? Você vai lá e assiste. Gostou de algum? Quer rever? Tá lá também. Além disso, você pode compartilhar também o nosso conteúdo, tá bom? Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas na sequência já estaremos de volta.
Muito bom, já estamos de volta com Vejam Só, intervalo rápido aí na nossa conversa. Hoje falando sobre a doutrina do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo no Antigo, no Novo Testamento, nos dias atuais. Uma verdadeira aula de teologia hoje, recebendo aqui no nosso estúdio o pastor Roberto Cruvinel, ele que tem nos auxiliado nessa caminhada. E na sequência, vou devolver a palavra ao meu irmão, ele vai fazer considerações finais e uma aplicação para você que nos assiste e nos acompanha. Então, vamos ficar ligadinho aí. Antes, deixa eu só dar aquela moral para você que gosta do Vejam Só, acompanha e participa do programa mandando a sua foto. Todo mundo que mandar a foto e aparecer aqui no Vejam Só vai concorrer a um presente, tá bom? Um presente da produção para você que nos acompanha. Primeiro, vamos lá, como é que você faz para mandar a foto? Acesse as nossas páginas lá no Facebook ou o nosso perfil no Instagram. Programa Vejam Só. É só você procurar que você vai localizar. Vai direto lá nas mensagens e lá você vai encaminhar a sua foto. Aproveita que está assistindo agora o programa, faz uma selfie e encaminha. É simples, é rápido, é fácil. Pode ser na vertical, na horizontal, do jeito que você achar mais fácil. O importante é fazer a foto e mandar, tá bom? Aí já coloca lá na mensagem, nome completo, cidade, estado, encaminha, que a produção já vai receber. Fique atento a esta mensagem, que é por lá que a produção vai conversar com você, tá bom? Vamos colocar as fotos aí na tela para o programa de hoje. A primeira delas é aqui de São Paulo, de Teodoro Sampaio. Quem vai aparecer aí para você é o Denilson Fernandes. Tá aí o Denilson acompanhando o Vejam Só. Obrigado, meu irmão, pelo carinho, pela audiência. Deus abençoe muito a sua vida nesse ano novo que se inicia, tá bom? A próxima foto também aqui de São Paulo, agora do litoral, da cidade de Mongaguá. E quem aparece aí é o Jonathan de Melo Souza, nosso telespectador do litoral paulista. Obrigado, Jonathan, pelo carinho, meu irmão. Deus abençoe muito sua vida também. E a última foto que nós separamos para o dia de hoje vem lá da Bahia, da cidade de Vitória da Conquista. E quem aparece aí é o Antônio das Neves, nosso telespectador lá da Bahia. Bahia, aliás, que a audiência do Vejam Só é massacrante. É o estado que a gente mais recebe participação. É do povo baiano. Antônio, meu irmão, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Todo mundo que mandar a foto vai concorrer a este presentaço aí do Vejam Só, essa caneca maravilhosa. Nós vamos mandar aí na sua casa para você poder, usar. Fazer inveja pro próximo não pode, né, Cruvinel? Tem que segurar, viu, mano? Não faz inveja pro próximo, não, tá bom? Mas você vai poder usar a caneca, tomar o seu café, o seu chá, não sei o que você curte, mas nós vamos mandar aí pra você, tá bom? Vai ser agora no começo de fevereiro que nós vamos fazer o sorteio, tá bom? E aí você já vai ficar sabendo se você é o ganhador desta belíssima caneca. Beleza. Dado o nosso recadinho, Cruvinel, a gente tem aí mais 4 minutinhos para encerrar o programa. Eu vou dar esse tempo para você, então, fazer as considerações finais e uma aplicação aí para o nosso telespectador. Por favor. Deixa eu te dizer, quando o Espírito Santo é chamado de Parácletos, é como não somente alguém que enxuga as tuas lágrimas, mas ele está ao teu lado para te orientar, para te ajudar. Querido irmão, muitas vezes você se sente sozinho, até com abalo emocional. O Senhor não desampara você. No Antigo Testamento, ele não desamparou Elias, que estava com um quadro depressivo, não vai desamparar você também. Paulo e Silas, presos, ele não desamparou, eles estavam ali buscando ao Senhor na madrugada, ele não desampara você. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. O Senhor há de, com gemidos inexprimíveis, não é? Como diz o texto, gemidos inexprimíveis, através de você, o Espírito de Deus falar tudo o que você precisa. Jesus ama você, vai pregar o Evangelho, compartilhe a sua fé com as pessoas, tenha ousadia. Pastor, eu sou gago, Deus vai usar a sua gagueira, você vai dizer, Jesus salva, cura, liberta, batiza no Espírito Santo, e vai acontecer. Creia, acredita, deixa Deus usar você, não importa a sua denominação, você é de Jesus, Jesus te dá graça, te dá poder do Espírito Santo para pregar o Evangelho. Muito obrigado, Zeca. Quem quiser, na verdade, estudar comigo, teologiacursos.com.br, tem esse curso de escatologia em vídeo, ganha de presente 13 módulos do Espírito Santo, os 2 com certificado, baratinho. Só entrar, teologiacursos.com.br. Lá também tem meu curso de grego, tudo online, fica disponível durante 1 ano, tudo com certificado. Quem quiser estudar teologia comigo, manda uma mensagem no meu WhatsApp. Não respondo pergunta de madrugada, que é gente demais, né? 11 967 66 5787, 11 967 66 5787, devagar, 11 967 66 5787. Pessoal, que tal uns
o povo da Bahia, onde eu fui missionário, o povo que está me assistindo, entra no meu Instagram, Pastor Roberto Cruvinel, e se inscrever no meu canal do YouTube, que eu estou sempre colocando coisa lá, respondendo. Você já participou comigo? Já estive lá com você, lá, benção. Pastor Roberto Cruvinel, aciona ali o sininho. Obrigado, Zeca. Obrigado, emissora. Obrigado a todo mundo aí. Deus abençoe. Obrigado, amém. Você. Cruvinel, primeiro que a palavra do Cruvinel, ache aí no seu coração essa terra fértil, para que essa semente produza de fato e que você leve a bom termo realmente essa palavra que foi edificante. Não só a palavra, mas toda a nossa conversa hoje, além, obviamente, dos oferecimentos aqui que o Cruvinel fez. Se você quer estudar, quer se aprofundar, o Cruvinel é um homem de Deus aí, vai poder, com certeza, te ajudar. Você vai poder caminhar aos pés do mestre. Ele falou que é o menor de todos, mas o homem é bom. É bom. Menorzinho. E vai poder te ajudar. Cruvinel, obrigado, meu irmão. Eu que agradeço, meu amigo. Obrigado mesmo. Muito bacana poder contar com a sua parceria aí. 2023 está só começando. O irmão vai aparecer bastante aqui para aqueles debates que a gente gosta também. Que a gente gosta. Boa. Ó, para a gente encerrar, deixa eu colocar na tela o resultado da nossa enquete. E nós perguntamos para você, nosso internauta, se você acredita que a Bíblia ensina que são duas experiências diferentes, né? O batismo com o Espírito Santo e a conversão. Para a surpresa de 0 pessoas, 67% responderam que sim, a Bíblia ensina que são duas experiências distintas. Afinal de contas, nosso público pentecostal aqui é gigante. E 33% responderam que não são duas experiências, é apenas uma experiência. Se converteu, foi batizado. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência, pela participação de todo mundo. A construção aqui do Vejam Só, eu gosto de falar sempre isso, é feita a partir da sua participação também. Você nos ajuda a construir aqui o Vejam Só. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. 2023 abençoado aí para todo mundo. Estamos só começando, tem muita coisa bacana no Vejam Só. Se Deus permitir, amanhã, inclusive, nós estaremos de volta com mais um programa preparado com muito carinho para você que curte e nos acompanha. Um forte abraço e até lá!